A resolução da primeira questão da apostila da parte Noções de Lógica. A primeira questão, ele diz que uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos e refrigerante para montar figuras, nas quais cada lado é representado por um canudo. A quantidade de canudos é representada por C e a quantidade de quadrados é representada por Q. Então ele pede que a gente faça uma expressão que forneça a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados em cada figura. Então, a princípio, a gente tem que contar a quantidade de canudos e quadrados em cada figura. A gente nota que a primeira figura tem 4 canudos e tem um quadrado. A segunda figura, a gente nota que tem 4 canudos da anterior mais 3 canudos, totalizando 7 canudos. E a quantidade de quadrados vai aumentando de 1 em 1 em cada figura. Então, a última figura vai ter 3 canudos a mais do que a anterior. Então, vai ter 3 a mais, que vai ter 10. E a quantidade de quadrados sempre aumenta 1. Então, o que a gente tem que fazer é construir uma função que pega a quantidade de quadrados de cada figura e isso se transforma na quantidade de canudos que essa figura tem. A primeira coisa que a gente nota é que para cada figura a gente aumenta 3 canudos. E a segunda coisa que a gente nota é a estrutura de formação de cada figura. Primeiro ele pega um canudo e adiciona 3 canudos para formar a primeira figura. A segunda figura ele pega a estrutura anterior e adiciona mais 3 canudos. Então a gente percebe que para cada figura tem um acréscimo de 3 canudos e a gente tem um canudo que é o inicial. Então a gente tem 1 mais 3 para formar a segunda figura. E a terceira figura vai pegar essa estrutura anterior e somar mais 3. Então a gente percebe que o acréscimo de 3 canudos está relacionado com o acréscimo de quadrados, mais esse primeiro canudo. Então a função que pega a quantidade de quadrados vai dar a quantidade de canudos canudos é igual a 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Vamos testar. Na primeira figura tem um quadrado, a quantidade de canudos é 1 vezes 3 mais 1, 4. Na segunda tem 2 quadrados, 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. E na terceira, 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Que é o item C. Vamos à resolução da questão 2 da apostila da parte Noções de Lógica. Ele diz que um restaurante tem mesas retangulares de diferentes tamanhos para acomodar um número diferente de clientes. Ele fala que a figura mostra 3 tipos de mesas diferentes e a quantidade de clientes que cada mesa acomoda. Ele pede que você diga qual o número de clientes que pode ser acomodados na mesa tipo 6, seguindo o mesmo padrão. Então, o padrão que a gente observa aqui é que cada mesa vai adicionando 2 clientes, certo? Então, a mesa 4, bem simples, a gente pode ver que vai ter 10 clientes, a mesa 5 vai ter 12 clientes, então a mesa 6 vai ter 14 clientes. Então, essa é a resposta. Item B. Vamos à resolução da questão 4. Ele diz que os números que estão na figura atendem essa disposição e ele pede para que a gente determine a soma dos números da linha que contém esse número dado. Então a primeira coisa que a gente percebe é que o último número de cada linha ele é um múltiplo de 5, 5, 10, 15. Então para a gente determinar qual posição vai estar o número 374, a gente pega ele e divide por 5. Porque isso, e o resto dessa divisão vai determinar qual a posição. Por exemplo, o número 5, se a gente dividir por 5, vai dar resto 0. Então ele vai dar na última posição. 4 dividido por 5 dá resto 4, 3, 2, 1. Então esses são os restos da divisão por 5 e a posição que o número vai estar. Se a gente pegar o 374 e dividir por 5, vai dar o número inteiro com o resto 4. Então isso nos diz que o 374 vai estar nessa posição. Então a disposição dos números são 374, 375,
373, 372, 371. E só resta somar eles e descobrir que o resultado dá 1865, que é o item B. Solução da questão 8 do Enem. Ele disse que para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações. A experiência de anos anteriores mostra que, essa parte é importante, um dia para o outro, o número de visitantes do evento é triplicado. Esse triplicado significa que multiplica por 3. E ele diz também que é esperado a presença de 345 visitantes no primeiro dia. Então, no primeiro dia a gente tem esse número de visitantes. E ele pede que a gente represente o número esperado de visitantes no último dia. Então, ele disse que de cada dia para outro a gente tem triplicado o número de visitantes. Então, no segundo dia a gente vai ter o número de visitantes anteriores vezes 3. No terceiro dia, o número de visitantes anteriores, que é 345 vezes 3, e esse número anterior vezes 3. E no quarto dia, a gente vai ter o número anterior, 345 vezes 3, vezes 3, que é o anterior, e isso vezes 3. Isso quer dizer que o número de visitantes no último dia é 345 vezes 3, a terceira, que é o item C. E perceba que está errado na digitação da apostila, tá? 33, mas na verdade é 3 elevado a 3, certo?